Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Estudar Kardec para mais uma edição de Falando de Espiritismo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, juntos mais uma vez aqui no nosso canal Estudar Kardec e trazendo hoje aqui, falando de Espiritismo, um tema muito interessante. É uma publicação do senhor Paulo Roberto Vollmer. Ele é membro do GEAI, lá de Limeira, São Paulo. Um texto muito interessante que vamos levar para vocês na íntegra sobre esse tema também, que é de praxe aqui do canal Estudar Kardec, que quer falar sobre a importância do estudo na casa espírita. Essa é a nossa linha. O canal Estudar Kardec tem como princípio falar e bater sempre nessa mesma tecla. É por isso que nós estamos sempre trazendo para vocês, parece igual, mas não é, sempre vários temas trazendo a importância do estudo na casa espírita, ok? E hoje tem aqui o texto Mensagem de Alerta. E ele começa nos dizendo o seguinte: acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. É praticamente isso que é o canal. O nosso canal é isso aqui que Paulo Roberto falou. Nós estamos aqui baseados e com firme propósito de levar até vocês coisas sérias, coisas importantes, que tenho certeza vamos chegar a algum resultado, ok? Não sabemos, continua ele, não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori, levianamente, sem tudo ter visto, e que não imprimem a seus estudos a continuidade. Ou seja, a regularidade e o recolhimento que são indispensáveis. De fato é mesmo. Não adianta chegar hoje na casa espírita ou a casa espírita levar até vocês um pedaço somente de algum trabalho. Como tem algumas casas espíritas aí, infelizmente tem algumas casas espíritas aí que dão mais valor a fazer N palestras e um diazinho de estudo. Sabe, e às vezes não dá nem continuidade a isso. E o importante, como já disse Kardec, é a continuidade que se dá ao estudo. Ainda menos saberíamos dá-lo a algum que não decaírem da reputação de homens de espírito, se afadigam por achar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras, ou tidas como tais por pessoas cujo saber, cujo caráter e convicção lhe dão direito a considerações de quem quer que preze de bem educado. Abstenham-se, portanto, os que entendem não serem dignos de sua atenção os fatos. Ninguém pensa em lhes violentar a crença. Concordem, pois, em respeitar a dos outros. O que caracteriza o estudo sério é a continuidade que se lhe dá, nos informou Allan Kardec, o nosso codificador. Quem fez essa importante colocação lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 8 da sua introdução. Está lá. Não fomos nós no canal, não foi Roberto, não foi ninguém que disse que o importante é a continuidade que se dá ao estudo. O que é dar continuidade ao estudo? É começar e ir até o final, sem interrupções,
sem prazo. Vou frisar, sem prazo. Eu posso começar hoje, no dia de hoje, a estudar um livro desses da codificação e dar continuidade para ele. Nada de interromper, passar para um outro livro ou simplesmente marcar prazo. Tem locais que infelizmente eu já participei, eu não estou aqui, não trago nada para dentro desse canal sem eu ter comprovado, sem eu ter visto, sem eu ter participado. Eu pesquiso, eu vou a campo, eu visito as outras casas espíritas. Tem várias casas espíritas que eu já visitei aqui desse Rio de Janeiro. E posso dizer para vocês, com certeza, tem local que dá prazo para estudar. Você tem que ler o livro de Espírito, estudar ele agora de janeiro até dezembro. No final de dezembro tem que ter terminado. Por quê? Já falei em outros vídeos a mesma coisa. Não tem que ter prazo. Vamos estudar com calma, com paciência. Vamos dissecar o máximo possível que a gente puder. Vamos abrir leques e mais leques. Vamos trocar informações com os nossos irmãozinhos que estão ali estudando com a gente. Outra coisa também que pouco acontece é dar oportunidade àqueles que estão ali estudando com a gente de se manifestar, de falar, de expor a sua ideia. É sempre bom, não é isso? Faz parte do bom estudo. E seguindo, o que consideramos um alerta para os que se aproximem do Espiritismo, o julgariam ou o questionariam sem o devido valor prévio. Na nossa vida diária, como espíritas, acostumamos a conversar com pessoas que estão apaixonando do Espiritismo e seremos bombardeados por uma série de perguntas as quais geram respostas, prestem atenção, geram respostas que intrigam aqueles que a fazem. Isso me lembrou o livro que é o Espiritismo, né? Kardec falando lá com aquele povo. Somos da opinião de que, em qualquer crença, as respostas às seguintes questões devem ser dadas com muita clareza. O que somos? Onde vimos? Para onde nós iremos? E assim por diante. Deve ser bom? Por quê? E assim vamos dando sequência aos questionamentos. Recorremos ainda às palavras de Bruno Bertoldo, em seu livro intitulado Deus, o que toda criatura desapaixonada, equilibrada, sincera, honesta deve fazer antes de julgar qualquer coisa. Fazer suas críticas a respeito de negá-las ou aceitá-las é, inicialmente, adquirir as respectivas informações concernentes à sua existência, aproximar-se para o devido reconhecimento de sua natureza, através da pesquisa e do estudo dos fatores relacionados à sua causa, ou dos fenômenos produzidos por elas, pelas forças originárias da parte fundamental, podendo desta forma, com conhecimento de causa, e isso é importante, com conhecimento de causa, tirar suas conclusões baseadas nos fatos e formular o seu verdadeiro veredito com justeza a respeito de tal coisa. Não adianta simplesmente ler. Você tem que ler, estudar, interpretar com racionalidade tudo o que foi dito. Aí você vai poder transmitir para os outros, com certeza, bons ensinamentos. Muitas pessoas aproximam-se do Espiritismo pelos mais variados motivos. No entanto,
poucas conseguem perseverar no estudo necessário para entendê-lo. Olha como é que ele coloca isso aqui, minha gente. Vou repetir para vocês. No entanto, poucas conseguem perseverar no estudo necessário para entendê-lo. Ficam à margem, deslumbrados por alguns de seus aspectos e com grandes dúvidas sobre outros aspectos. Aí o motivo de eu ter falado há pouco que é importante que todos, aquele grupo que estiver reunido ali para estudar, façam perguntas, façam questionamento, vamos debater, vamos conversar, para não haver isso aí. Ah, entendi uma coisa, mas a outra não entendi não. Ah, deixa pra lá, eu entendi alguma coisa já, então tá bom. Não, não é por aí. Não tem 99,9, tem 100%. Você tem que entender 100% daquilo que você está aprendendo. Enquanto houver dúvida, questione. Ah, não temos tempo. Olha, se alguém falar para vocês que não tem tempo, sinceramente, de todo o coração, procura outra casa. Procura uma casa que tem tempo de lhe ouvir, de lhe atender. Eu acho que o correto é esse. É por isso que o movimento espírita tem enfatizado ao longo do tempo a necessidade da implantação de estudo da doutrina espírita em cada centro espírita. Isso eu vou repetir. É por isso que o movimento espírita, o meio, as pessoas que estão no meio, dentro do movimento espírita, é que tem incentivado. É o meu canal, é o canal de outros amigos que temos aí no YouTube também, não é só o meu, que está fazendo esse movimento insistente para que haja estudo devido na casa espírita. Ou seja, o carro-chefe, o pilar principal tem que ser o estudo. O resto vem depois. Palavras que já repeti várias e várias vezes e vou ainda repetir muito mais vezes se necessário. Ou toda vez que se fizer necessário. Porque quem deveria mesmo estar incentivando, fazendo a divulgação maciça para que todas as casas espíritas tivessem a mesma linha de estudo dentro de um padrão bonito, bem formado, não está fazendo. Está simplesmente querendo fazer outros trabalhos do tipo vender livro. Continua ele. Lembrando o memorável irmão, amigo, excelente Herculano Pires. O espiritismo ainda continua um desconhecido. E a maioria movida pela ânsia de soluções imediatistas. Ainda não busca uma nova filosofia de vida, a par de uma explicação para o porquê do ser, do destino e da dor. Palavras de Herculano Pires, sábias palavras de Herculano Pires. O slogan "Comece pelo começo", já falei aqui em outros vídeos, utilizado nas campanhas promovidas pela USE, que é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, tem como figura nos seus cartazes as obras fundamentais da codificação. Livro do Espírito, Livro dos Médiuns, Evangelho, etc. Pode parecer óbvio. No entanto, constatamos que muitas pessoas que são espíritas ou as que estão estudando o espiritismo há algum tempo não começaram pelo começo. Muitas das vezes nem o Livro dos Espíritos chegaram a ler. Eu vou dar uma pausa aqui rápida e vou falar sobre isso, que eu já falei em outros vídeos e vou repetir com o maior prazer e vou repetir sempre. Começar, esse slogan é lindo, começar pelo começo. Nós, do colegiado aqui do Estudar Kardec, quando falamos começar pelo começo, é começar lá pelo livro que poderá ser dito básico, que vai impulsionar, alavancar
a nossa ida para esse mundo maravilhoso que é estudar as obras fundamentais da codificação, que é o livro O que é o Espiritismo. Tem casas espíritas que começa pelo livro dos Espíritos. Não está errado também não. Eu gosto, aonde eu trabalho, ou for convidado para trabalhar, começar pelo livro que é o Espiritismo, depois o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, nessa ordem, na ordem que eles foram trazidos através dos Espíritos superiores para Allan Kardec codificar nessa ordem. Essa ordem não veio à toa, não é aleatória, não. Veio nessa ordem para ser lido nessa ordem, que vai fazer muito mais efeito. E entrelaçando aí, nós podemos ter o que não temos ainda, mas no futuro muito breve teremos, é o estudo da sensacional obra de Allan Kardec, que é a Revista Espírita. Essa sim poderá ser entrelaçada entre uma obra e outra, ou em conjunto. Um dia você estuda o Livro dos Espíritos, no outro você estuda a Revista Espírita. Aqueles que já estão no Livro dos Médios, estudam o Livro dos Médios num dia, no outro dia estuda a Revista Espírita, e assim nessa sequência vai. São 12, se não me falha a memória, são 12 livros a Revista Espírita. Magnífico! É a prática trazida para todos nós através do nosso codificador, que teve o excelente trabalho de colocar no papel tudo aquilo que acontecia lá nas sessões mediúnicas e que muitas pessoas nem conhecem. Quando se fala Revista Espírita, é fato, tem pessoas que pensam que é uma revista que vende na banca de jornal. Palavra, meus irmãos. Tem pessoas que pensam que é uma revista que vende na banca de jornal, que não é uma obra de 12 volumes que Allan Kardec deixou para gente. Mas estamos aí para tentar mudar isso, né? Pelo menos o canal Estudar Kardec está fazendo a sua parte. Essa é a nossa parte. Essa foi a missão que nos foi dada. Incentivar as pessoas a estudarem. E estudarem de forma correta. Estudar de forma séria. Estudar dando continuidade. Esse é o nosso trabalho. E ninguém vai nos parar a esse respeito, não. Alguns nos chamam até de críticos. Bota um vídeo lá na internet fazendo crítica. Esse é o nosso trabalho. É uma crítica construtiva. É uma crítica onde nenhum de vocês e nenhum dos nossos vídeos ouviram nós citarmos algum nome ou citarmos alguma casa, a não ser para elogiar. Como eu sempre elogio aqui, vou fazer sempre. Eu elogio Allan Kardec por demais. Eu elogio Herculano Pires por demais. Eu elogio Chico por demais. Eu falo de algumas obras que são obras sérias por demais. O resto, eu nem falo. Eu nem cito. Até porque aí eu acho que é uma crítica, não que seja uma crítica irresponsável não, mas é uma crítica que não tem valor nenhum. E vamos lá. E repetindo, começar pelo começo, e o começo é a codificação. Depois de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, podemos citar até outros autores importantes, tais como Leon Denis, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, Camille Flammarion, nosso querido e amado Herculano Pires, Deolindo Amorim, Eliseu Rogatti, Ivone Pereira do Amaral, Hermínio Miranda, Martins Peralva, Caibar Schutter e muitos outros que temos aí. É claro que dos autores espirituais agora, Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, Manuel Filomeno de Miranda e vários outros, também tem e deixou para todos nós
vários textos, várias colocações, excelentes reflexões, para que possamos, juntamente com o estudo primeiro das obras fundamentais, acrescermos aí alguma coisa ao contexto. Não são obras complementares. Vamos deixar aqui bem claro. Essas outras obras desses excelentes médios não são obras complementares, como muitas pessoas falam. Não tem complemento para a obra de Kardec. Ela é única, já está completa. Não tem nada que acrescer naquilo que ele trouxe através dos espíritos superiores para codificar. Essas outras obras são boas obras, obras secundárias, são boas obras, mas não são obras complementares da codificação. Findando, ele diz: há muito para ler e estudar. Assim, torna-se necessária uma boa organização por parte daquele que vai estudar o Espiritismo, para não empregar o tempo de forma equivocada. Seja não começando realmente pelo começo, ou mesmo lendo as obras pseudo-espíritas ou controvertidas, sem nenhuma pureza doutrinária. Acabei de dizer, tem obras, essas que eu chamo de secundárias, que são boas, mas tem umas, desculpem o termo, meus irmãos, que não servem para nada, simplesmente para deixar de lado. Portanto, que cada um de nós possamos analisar a sua posição de forma a encontrar o caminho verdadeiro e correto. E encerra aqui o nosso querido irmão Roberto Vollmer o texto Mensagem de Alerta. Ao nosso querido irmão, o nosso agradecimento por essa mensagem de alerta maravilhosa que você nos trouxe. E aqui, nós do canal Estudar Kardec estamos divulgando também esse excelente trabalho do nosso irmão Roberto Vollmer, membro, acredito eu ainda, lá do GEAI de Limeira, São Paulo. Ok? Queridos irmãos, queridas irmãs, reflitam bastante sobre isso. Vamos trabalhar para o engrandecimento do nosso espiritismo, divulgando a nossa doutrina espírita com os nossos irmãos através de quê? Através do estudo sério, do estudo correto, de começar pelo começo. Ok? Queridos irmãos, queridas irmãs, findamos aqui mais um trabalho do nosso canal Estudar Kardec no capítulo Estudando o Espiritismo. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Não se esqueça, Espiritismo sem Kardec é Espiritismo sem qualidade. Um beijo em seu coração e que Deus vos abençoe. Tchau, tchau. Até o próximo encontro.